E a nossa reportagem se encontra na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Petrolândia, neste dia 12 de dezembro de 2024. E estamos aqui ao lado de Natanael Caetano, conhecido como Natan, ele que é presidente do sindicato aqui de Petrolândia, vai falar sobre a atual situação que se encontra os produtores rurais aqui do sistema Itaparica. Vai nos atualizar, já que houve informações de corte por parte da Neoenergia, corte esses de energia que prejudicaram os trabalhadores rurais aqui do nosso município e de toda a nossa região. Boa noite, Alex. Boa noite aos ouvintes do PN Notícia. Alex, a gente do sindicato, a gente vem com uma preocupação muito grande pela situação que se encontra os perímetros de Petrolândia. E eu acredito também o Brígida, lá em cima, Santa Maria da Boa Vista, Manga de Baixo, a gente está numa situação de que já beira mais ou menos aí 8 a 10 meses ou até mais de atraso das contas de energias, e foi encaminhado um PLN, né, para ser votado na Câmara. Já faz meses que foi encaminhado esse PLN, que era uma emenda ao orçamento de 34 milhões e 600 mil reais para pagamento dessa conta, e até agora esse PLN não foi votado. Tinha uma indicação para hoje, já recebi a notícia que não vai ser votado, a Câmara não vai votar, né? O governo tinha enviado para ser votado e a Câmara não votou. E a gente, nos nossos perímetros, estamos com duas EBs, a EB4 e a EB5 do projeto de comandante, com suas energias cortadas, a EBS e a EBP do projeto Apolônio Salles, e a energia do distrito também foi cortada, de forma criminosa pela Neoenergia, onde existia um liminar do sindicato que não poderia ser cortada essas energias, porque serve também de água para essas famílias beber, além da irrigação para as famílias beber. E ela desobedeceu essa liminar de uma ação que o sindicato entrou, junto com o município, né? E a gente está sobre essa situação que está se agravando, porque já vamos para o quarto dia essas famílias sem esse bem tão precioso por conta desse corte criminoso da Neoenergia. E a gente está se articulando, provocando também a Justiça do Estado e a Justiça Federal sobre essa situação, para a gente ativar a multa de 150 mil reais e fazer essa religação, né, de imediato, porque não é fácil, a gente sabe do Apolônio Salles e também do projeto de comandante, além das estações que foram cortadas, tem as outras estações também lá no Mandante, e aqui no Bloco 1 e Bloco 2, que as famílias estão fazendo vigília nas estações de bombeamento para não ser cortado nessas outras estações. Estão pernoitando lá, dormindo, passando o dia debaixo de sol, de relento, de sereno, com medo desse corte aonde a Neoenergia está rodeando com seus carros para cortar as outras estações, do qual a população foram lá em alguns lugares, não permitiram, apresentando, inclusive, a liminar a nosso favor, né, dada pela Justiça, apresentando, mas, mesmo assim, os funcionários insistiam em cortar, mas a população não deixou. É triste essa situação, né, para o município e para a nossa região, saber que a gente está numa situação dessa, e o Congresso, né, não faz força para votar a indicação do governo que fez, que é uma emenda de 19 milhões e 600 de Humberto Costa, e mais uma emenda para se somar aos 34 milhões e 600 de 15 milhões do deputado Carlos Eras, né? E tem a nossa bancada de Pernambuco, que tem que se articular e ver o quanto é importante
essa produção e quanto essas famílias devem ser respeitadas, porque eu acho isso um desrespeito muito grande, né, para um deputado federal, seja ele quem for, ver essa situação dessas famílias e estarem se utilizando politicamente desse momento, desse sofrimento, para crescer politicamente em 2026. E não é justo. Vamos tratar primeiro do problema e ver depois a questão dos méritos. Todos eles, Natan, têm um conhecimento da gravidade do problema, conhecem o sistema Itaparica, né? É um problema que se arrasta, Alex, que, na verdade, o problema de Itaparica se arrasta já por mais de 20 anos, né? Essa irrigação ela tem na faixa de seus 30 e poucos anos. Já está sucateado. Que está sucateado. Quando eu entrei no sindicato, em 2012, a gente tem vários registros, do qual já em 2008 já se relatava no caso de depreciação do setor de irrigação lá do Icomandante, que era o projeto mais antigo que a gente tinha aqui, né? E em 2013, que eu acho que foi um dos golpes que foram dados no reassentamento, foi a suspensão da Chesf, quando ela retira o convênio de estar mantendo o pagamento da energia, o repasse que ela fazia à Codevasf anual, né, para pagar a energia, para pagar a operação e manutenção, e foi retirado esse convênio por conta de uma opinião do Tribunal de Contas da União. E quando foi agora, no último governo, no governo passado, a Chesf foi privatizada, sem emancipar esses perímetros, com toda a situação, porque é um problema abrangente e crescente, que tem que ser visto de todos os aspectos, não só da questão da infraestrutura, mas da questão social, da questão da terra, que a gente tem muito conflito agrário, precisa passar pela uma regularização fundiária. O sindicato ele vem atuando juridicamente em cima dessa situação para trazer a Chesf, né, através dessa situação sobre a questão da regularização fundiária, que é das áreas de sequeiros, e também denunciando todas as situações em todas as instâncias que a gente anda. Da semana passada para cá, a gente encaminhou, através desse sindicato, os ofícios que a gente, não todos, mas os mais relevantes que a gente tinha das tratativas do histórico, que desde 2012 a gente já encaminhava a Chesf cobrando e a Codevasf sobre situação de lote encharcado, de lote que não tinha mais água para irrigar, a exemplo, o lote de Mané Careca, de Manuel do Karatê, que é lá da Agrovila 5, e de tantos outros. Para você ter ideia, meu pai... O lote do meu pai, que ele foi reassentado ali próximo da lanchonete, tem mais de 10 anos que não irriga mais, não tem água. Acabou-se toda a cultura da gente, né? E sobre essa situação, a gente precisa cobrar, através dessa mesa que foi criada, desse último movimento, que era uma cobrança dos sindicatos, que tinha no governo Dilma essa mesa de diálogo, e depois foi suspensa, e voltando a acontecer agora, onde a gente teve a visita de 5 ministérios, né, junto com os representantes da Secretaria-Geral da Presidência, MDA, Ministério da Saúde e outros ministérios, para fazer um levantamento para ver todas as situações, porque a situação hoje não é só a questão da irrigação, é a organização dos perímetros. Já se passaram 38 anos, já está surgindo aldeias indígenas, território de quilombo, e nada disso foi tratado com seriedade com a Chesf, né? E a gente precisa de saneamento básico, né, sanitário, nessa situação, a regularização fundiária, a escrituração dos lotes, a revitalização do sistema, né, e a organização dos trabalhadores para que tenha o crédito e o meio de produzir com dignidade e também a sua cabeça tranquila para não estar passando por transtorno que arranha até a alma da gente como esse. Ô, Natan, existe comentários, né, desde aquele último ato que houve ali na transposição, na IB1, de que o sindicato, isso e aquilo, o sindicato não está trabalhando,
o sindicato está conivente com certas situações e tal. E aí, o que é que você tem a falar? O sindicato, ele realmente está atuando de maneira correta? Tá tendo algum empecilho para que vocês não avancem mais? Como é que está essa situação? Alex, é importante essa colocação sua, porque quem se submete, como eu se submeti, e essa nova diretoria, que a gente está iniciando uma nova diretoria. É você e a menina, né? Eu, Débora Vice, Joyce Tesoureira, aí tem José Daniel, que é um senhor já, e são 6 diretores, né? É uma diretoria nova que a gente tomou posse há poucos dias, dia 26, né, de novembro, e a gente está ainda na situação de regularização da casa, renovando algumas coisas aí para fazer acontecer. A crítica ela é muito importante, quando ela vem de forma verdadeira e que cobra para que você melhore, né? A gente está num espaço de discussão política e de discussão de direitos, porque aqui é uma casa que busca o direito e organizar a luta dos trabalhadores. A gente sabe que tem movimentos aí que muitas vezes contradiz o que a gente está fazendo, né? Mas o sindicato ele nunca se privou durante a minha gestão e a de Zé Maurício, a exemplo hoje. Nessas estações de bombeamento, a gente orientou aos trabalhadores que mantenha a liminar favorável a não o desligamento da energia, estão com eles lá. É trabalho do sindicato. A gente conseguiu pressionar, né, a Chesse, e a gente vai trazer a Chesse novamente para a roda de diálogo, para ela custear essa revitalização desses perímetros. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, 2 ou 3, mas ela tem por obrigação. Ela deve isso ao município. Ela deve essa emancipação dos perímetros, porque está tudo desorganizado nas últimas visitas que a gente vimos. Está tudo desorganizado. Ela deixou uma briga muito grande aí na questão latifundiária, né, conflitos agrários, e o que ela vem fazer é demolir casa dentro de área que tem quilombo, né, pressionar os agricultores reassentados, e a gente sabe que todos esses conflitos foi porque ela não fez a entrega dessas áreas no momento certo. E de maneira grosseira também, né? De maneira criminosa, que chamaram de esforço, mas aquilo não é de esforço, porque não foi feita uma comunicação prévia com ordem jurídica, né? Ela chegou lá e simplesmente demoliu a casa do cidadão e carregou o material para não deixar lá, né? Aí, assim, a gente está pronto à crítica. Agora, a maior crítica que a gente encontra, muitas vezes, e a gente fica chateado, é algumas lideranças querer colocar para a população que a gente somos coniventes ou somos subalternos ao governo, né? Que a gente somos... Não, a gente está construindo, né? A gente tem o poder de cobrar e, quando está na mesa, a gente cobra, seja ele lado A, lado B, a gente sempre teve esse mesmo perfil. A exemplo dos ofícios que a gente manda aos setores governamentais em defesa dos agricultores. Agora, a gente percebe que o governo abriu o diálogo. E não é com perfil, que a gente não vai adotar um perfil de esculhambação de uma liderança, seja ela quem for política do campo da esquerda ou do campo da direita, não é dessa forma que a gente vai avançar, nem também com atos, né, atos mais, vamos dizer, atos mais acalorados, de chegar e dizer, eu vou derrubar isso aqui, eu vou fazer isso, aquilo. O sindicato ele não adota essa postura, inclusive a gente condena. Por quê? Somos uma instituição de organização da classe trabalhadora e de luta por direito. Isso está na Constituição e a gente tem o nosso estatuto social. Somos uma organização que a gente tem convênio com o governo, né, com o INSS, com o MDA, a gente emite o CAF, a gente emite a declaração para a agricultura familiar. Trabalho em parceria com isso. Né, encaminha os processos de aposentadoria, e a gente não vai, temos nome,
cara e endereço. Jamais a gente vai se trocar e fazer situações aí em manifestação para prejudicar tanto a casa como os trabalhadores. Essa responsabilidade a gente tem. A gente sabe que tem situações que a gente fica muito indignado como essa, ficamos. Mas a gente não pode ser tomado pela emoção e agir para perder a razão e prejudicar toda a categoria. A exemplo, esse último ato que teve na transposição, a gente participou. A FETAP, a CUT, o Polo Sindical, os distritos, mas a gente tinha o maior cuidado. E eu fui notificado, semana atrasada, por uma oficial de justiça, do qual ela me perguntou se eu era representante do movimento de Itaparica. E eu disse a ela, não, eu sou representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia. Eu represento os agricultores de Petrolândia através da instituição. Eu estou presidente. E recebi a notificação da chefe. No caso, a intimação. A intimação da chefe, ativando o Ministério Público, e encaminhei para os advogados para a gente ver lá o que é. Porque a gente não teme, porque o que a gente foi fazer foi reivindicação, não baderna. Né? E muita gente, às vezes, acha que deveria ser mais acirrado. Não, jamais. Durante a minha direção, eu trato com respeito tanto as instituições como os nossos representantes, que são os agricultores, que são pais de famílias e é quem cuida da produção e da alimentação. Ô, Natan, outra situação para que se fique claro, né? Existe essa dívida da Neoenergia, né? Da CELP, e também existe essa questão da liminar, né? Mesmo assim, eles desobedecem a liminar e vão lá e desligam a energia de todo o sistema, né? A energia das EBs. Me parece, não sei se você vai concordar ou se você acha ou não, mas me parece que existe uma pressão por trás de tudo isso e parece também que existe algo maior e é como se a gente vivesse num país que as próprias empresas, né, privatizadas, que é o caso da Neoenergia, elas não cumprem cumprem a justiça do nosso país. Você acha isso também ou você tem outra opinião a respeito? Dá a entender que é dessa forma, Alex, porque uma coisa que eu acho um desrespeito muito grande, primeiro é um governo, ele vai e cria uma empresa com dinheiro público, né, com nossos impostos, e depois ele vai e privatiza para ela cobrar novamente taxas da gente, uma coisa montada com dinheiro público, e depois vai ser terceirizado, vai ser uma empresa particular, né, de interesses fora do país, né, como a própria Eletrobras, que foi privatizada, como a Neoenergia, que foi privatizada, ainda acho que no tempo de Jarbas, foi privatizada a CELP, né? E o que está visto aí é que elas estão usando os trabalhadores para pressionar o governo. Inclusive, eu escuto relatos sobre a questão do governo, até uma falta de entendimento dos agricultores, porque tem lideranças que elas estão se utilizando também disso. Não é só as empresas que se utilizam dessa situação de calamidade dos agricultores. Também tem pessoas, lideranças, em termo político, que se utiliza desse sofrimento, né? Eu acho muito pequeno e muito baixo. Por quê? Primeiro tem que vir a orientação, ver onde é que está o problema. Se o Congresso não votou, vamos pressionar o Congresso. Se é culpa do governo, vamos pressionar o governo. Com respeito, respeitosamente, e cobrar. Se é o trabalho deles responder, dar respaldo à sociedade, né, de votar o orçamento, no caso do pagamento de energia, o Congresso já poderia ter votado isso há 2 meses, há 3 meses atrás. Não votaram. Né? Não votaram. A votação estava indicada para hoje. Não vão votar hoje, acabei de saber, né, para pagar. Enquanto isso, fica as pessoas dormindo no relento e perdendo toda a sua produção. Eu tenho um primo e vários conhecidos lá no Icomandante estão perdendo tudo. Produção de coco
faz dó. Ele comprou um motor a gasolina, juntando água em barreiro para jogar, para ver se salva, se as plantas não morrem. Se morrer, é novamente 3, 4 anos para ele voltar a produzir. Como é que vai ficar a renda familiar dessas pessoas? Né? Estão se utilizando disso e se dividindo, grupo A, grupo B, eu acho errado. Se tem parte que toca o governo, vamos cobrar o governo com dignidade, com seriedade. Não fazer lobby político em cima da causa de Itaparica, como sempre foi, né? E fazer a coisa certa. Então, o papel do sindicato vai continuar sendo esse, né? E como você deixou bem claro, o sindicato não compactua com a questão política, e sim com os agricultores e os produtores rurais do sistema. A questão política é aí onde a gente tem que saber dividir. A questão política ela é importante, porque a gente sabe que nada se define sem a política, nada se resolve sem o apoio político. E são todos merecidos de respeito, lado A, lado B. Aqui, por exemplo, em 2019, a gente conseguiu uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, onde a gente foi denunciar a situação de Itaparica, através do deputado Carlos Vera. Atendeu o pleito da gente, é um companheiro que saiu do sindicato, a gente solicitou, ele abriu uma sessão na Câmara Federal e a gente foi lá e denunciou, onde estava a Codevasf, a Chesse estava lá, presente, e alguns ministérios do governo. No tempo era o governo Temer, e a gente fez toda a denúncia. Aquilo, quando você denuncia, aquele relatório ele vai para as comissões para ser aprovado. Não foi aprovado, porque a gente não teve apoio político. Foi o deputado do PT que botou lá, mas não teve apoio político dos nossos deputados de Pernambuco para votar. E depende muito, né? Que foi uma denúncia, a denúncia dos movimentos que levou lá a situação, para você ver o quanto é grave. Né? O que eu não quero aceitar e não aceito, não sou eu, mas o povo tem que entender isso, é que seja feito o uso da situação para mostrar, para botar lado A contra o lado B, e o povo, no final, sai enganado sem nada. Né? Se você é político de direita ou de esquerda, você venha para ajudar, vamos debater, vamos discutir com seriedade. Não dizer uma coisa aqui para se dar bem e sair lá na frente e não fazer nada. Mas e aí, Natan, o que é que você acha que vai se dar essa situação, desenrolar? Na sua opinião, quais serão os próximos passos? Alex, a gente... Mobilização, do jeito que a gente está ouvindo aí, dos agricultores acirrados, né? Muitos deles ouvindo coisas e achando que aquilo está certo, como a gente vê vídeo, vê áudios de pessoas usando de termos que não deve usar. Eu acho que a mobilização para a gente fazer dessa forma, o sindicato não participa. Mas se os agricultores quiserem fazer uma paralisação, uma mobilização para pressionar o governo e o Congresso de forma correta, a gente discute. A gente está à disposição, porque o sindicato quem faz definição é as assembleias e a pressão dos agricultores. Se está com problema... Agora, a nossa parte a gente está fazendo administrativa. Eu entrei em contato com a FETAP, fui à Petrolina, né, com a presidente da FETAP, com o diretor Admilson também. Fiz contato com todos os deputados de mandato que a gente tem contato, né, os mais próximos da gente. Fiz contato com o Doriel, fiz contato com Tereza, através dos companheiros Daniel, Rayane, o pessoal da base do PT aqui. Fiz contato com o pessoal de Humberto, né, vendo de que forma a gente pode agilizar para que a Justiça dê agilidade nesse processo nosso, de ativar as multas de R$150 mil, como está na liminar, em caso de desobediência, e feita a religação imediata para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Ontem estive na delegacia, fui fazer um boletim de ocorrência para documentar, né, toda essa desobediência da Neoenergia, porque a gente veio na ideia que tinha que fazer também um boletim, e ontem eu fui fazer um boletim. Estou cobrando da FETAP para
dar agilidade para a gente convocar as lideranças sindicais, as cabeças pensantes, para a gente discutir um pouco de Itaparica, para a gente ter um diagnóstico, porque cada dia muda o cenário, né? E a gente cobrar do governo agilidade nesse relatório, na mesa de diálogo, e esperar essa sentada de mesa de negociação com a Chesf, porque está orçado em 600 milhões, né, para a revitalização do sistema Itaparica, Pernambuco e Bahia, né? E a gente vem nessa situação fazendo o que pode, né, sobre a questão que está acontecendo. E finalizando mais uma entrevista para o blog PN Petrolândia Notícias, quero aqui agradecer por nos conceder, Natan, essa entrevista, tirar as dúvidas aí dos agricultores, dos produtores rurais, da nossa audiência sobre essa situação que está ao redor do sistema Itaparica. E, caso você queira, faça suas considerações finais, deixe sua mensagem aí para os produtores, agricultores aqui de Petrolândia. Alex, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade sua em a gente falar, né, sobre essa situação. E eu quero trazer uma mensagem de esperança aos agricultores, né, que estejamos firmes na luta, que nada vem fácil, né, mas a gente está lutando por dias melhores, por dignidade. A gente está atravessando um momento muito difícil, né, onde muitas vezes a gente somos explorados de formas indevidas, né, e a versão a gente vai ver lá na frente o que é que acontece depois que acontece, né. E quero fazer também um apelo aos representantes da Câmara Federal de Pernambuco, né, os senhores deputados, que pressionem o presidente da Câmara para fazer essa votação, que era para ser hoje esse complemento no orçamento do governo federal, e não votaram, né? E amanhã a gente vai ver que forma a gente pode procurar a justiça para acelerar, né, essa decisão, dessa liminar, para que faça a religação. Hoje eu já estava em contato incessantemente. Ontem mesmo eu dormi na EB7 da Agrovila 1, junto com os companheiros lá, na mesma situação. Eu estou na mesma situação, né? A gente tem lotes na Agrovila 1. E com medo de cortar, porque tem um coqueiro mudado novo, se faltar água 2, 3 dias, ele arreia a palha e não vem mais. E vamos se pegar com Deus, né, e se somar e agradecer os companheiros, mesmo que com divergência entre a gente, está nessa luta, né? É importante a participação da igreja, das associações, do distrito, dos indígenas, dos quilombolas, do MST que quer se somar com a gente. É importante porque, se a gente for olhar, a gente está de forma horizontal, nós não vivemos na vertical. Todos são iguais, né? E a gente passa por um processo que a gente tem que se unir das mãos.